O setor público precisa da iniciativa privada para fazer o Brasil crescer. Grandes obras demandam vultosos investimentos. Mas, como em toda parceria, é preciso confiança, reciprocidade, regras pré-estabelecidas e respeitadas. São investimentos que exigem uma reflexão muito maior da iniciativa privada e um marco regulatório muito mais consistente. O que gera emprego e o que gera bons salários é o desenvolvimento econômico. Segurança jurídica para investidores privados, quando é a hora de revisar e modernizar a legislação. Acompanhe a partir de agora o debate promovido pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado. A questão do marco regulatório na gestão de infraestruturas, presidente, é uma questão muito delicada, porque envolve investimentos, primeiro, investimentos de longo prazo, às vezes contratos de 20, 30 anos. Segundo lugar, envolve os chamados custos afundados, ou, na literatura econômica norte-americana, sunk costs, ou seja, investimentos que não têm como ser levados para outro lugar. Por exemplo, uma ferrovia, depois de construída, você não tem como encerrar o contrato no meio e pegar aquela ferrovia, levar para outro lugar, vender aquela ferrovia. Isso demanda contratos de longo prazo e contratos que tenham segurança jurídica, que as empresas possam acreditar que os seus investimentos, nos termos em que o contrato foi licitado, seus investimentos serão custeados e terão uma margem de lucro que ela esperava quando apresentou a sua proposta na licitação. Alain Périphate, um pensador liberal francês, ele falava que o segredo do marco regulatório, o segredo do direito público econômico é a segurança na mudança e a mudança com segurança. E é muito comum nós termos a tentação de, por exemplo, se querer julgar a taxa de retorno de contratos licitados há 20, 30 anos atrás com as taxas de retorno vigentes hoje no mercado. Nós não podemos nos esquecer que esses contratos foram licitados naquele momento. Muitas vezes, o sentimento comum é que absurdo que é tal tarifa, quando, na verdade, a empresa pagou para ter aquela tarifa. Então, se hoje nós, eventualmente, quisermos reduzir essa tarifa, a empresa, de alguma maneira, entre aspas, teria o direito, não, tudo bem, então me devolve parte do dinheiro que eu paguei para cobrar essa tarifa. Tem uma questão de equilíbrio econômico-financeiro aqui muito importante. A insegurança jurídica no Brasil começa nas constituições. A Constituição de 88, todos aqui acompanharam a sua elaboração, ela nasceu com a pretensão de ser uma Constituição definitiva. Dizia lá o preâmbulo introduzido um pouco de maneira transversal pelo Dr. Ulisses, que ela duraria enquanto durasse o regime democrático. Mas já foram tantas as emendas à Constituição de 88, que eu não sei se a atual Constituição de 88 é a mesma que foi promulgada em 5 de outubro. De sorte que esta insegurança jurídica, que, a meu ver, compromete tremendamente qualquer projeto de desenvolvimento, esta insegurança jurídica é um fato da nossa história recente e que precisa ser resolvido. Por quê? Porque é uma máxima que diz: o dinheiro é móvel e covarde. E o dinheiro, de fato, ele tem essa virtude da mobilidade e o defeito da covardia. O dinheiro está sempre procurando um porto seguro. O dinheiro tem horror às situações de fragilidade. Aliás, isto é típico do homem. O homem, ele quer ter segurança. Ele quer ter segurança pessoal, ele quer ter segurança política, ele quer ter segurança econômica. O homem quer segurança. Outra questão que, para isso, é muito interessante, e vem sendo dado alguns passos importantes na construção de novos editais de licitação,
é a da alocação de riscos. Isso é um elemento muito importante na evolução dos marcos regulatórios atuais. Os riscos ambientais, riscos tributários, riscos de acidentes, riscos de alterações unilaterais do contrato, risco de demanda, a demanda dessa estrada, por exemplo, vai ser maior ou menor, dessa ferrovia vai ser maior ou menor. Isso tudo são riscos que nos contratos tradicionais, nas licitações tradicionais, mais antigas, elas são previstas de maneira muito genérica. Um elemento muito importante que nós poderíamos avançar também nesse aperfeiçoamento de marcos regulatórios seria o esclarecimento da divisão de competências entre as agências reguladoras e o Executivo Central. Um dos poucos marcos regulatórios em que essa divisão de competências é bastante clara é o das telecomunicações. Os outros, nós ficamos apenas com uma ideia geral de que ao Executivo Central compete fixar políticas públicas e às agências reguladoras implementar essas políticas públicas. Até aí, ninguém discorda. O problema está em o que é política pública, o que é implementar política pública. Elaborar a minuta de um tema aditivo é elaborar política pública, porque hoje nós vemos uma grande confusão. Hoje nós temos um parecer normativo da Advocacia Geral da União, que ela diz, por exemplo, que o Executivo Central pode modificar as decisões das agências reguladoras quando violar política pública. Nós temos decretos sendo editados pelo Poder Executivo Central sobre minúcias de matérias regulatórias, desconsiderando as competências dadas por lei às agências reguladoras, baseado em que aquilo é política pública. Então, política pública virou uma palavra mágica que é invocada quando o Poder Executivo Central deseja ele tratar diretamente de alguma matéria, por lei, atribuído a um regulador setorial. E isso deixa uma área de incerteza, de insegurança muito grande, porque nunca se sabe, as empresas não sabem quem vai editar aquela norma, quando vai editar aquela norma. Outro ponto, nesse sentido de maior transparência e de maior previsibilidade das consequências econômicas das normas regulatórias, seria a implementação da análise de impacto regulatório, que é inserir dentro do processo de audiência e de consulta pública estudos das consequências em termos de custos e de reflexos econômicos positivos ou negativos indiretos para a regulação a ser editada. Da mesma maneira que a análise de impacto ambiental, haveria essa análise de impacto regulatório, que seria um estudo prévio necessário dentro do processo de audiência pública e consulta pública. No próximo bloco, investimento em logística, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. É impressionante como um marco legal transforma a infraestrutura de um país.